Um jovem encontra sua mulher dos sonhos, o problema é que ele consegue pegar todo mundo menos ela. E esse é o filme Tudo para Ficar com Ela. E eu sou o F, então vamos recapitular. O filme começa mostrando o jovem Rick, contando que as 2 últimas semanas foram as piores da sua vida, pois todo mundo que ele gosta está ferrado e ele ainda conseguiu pegar chatos. E quando ele desce para falar com a mãe, que vivia bebendo, ele percebe que as bebidas estavam na geladeira e ele a encontra desmaiada com várias cartas de despedida. A polícia chega e percebe que algo de muito grande aconteceu para ela fazer isso, e na carta de despedida do Rick, ela diz que fez isso pois ele teve coragem de pegar a melhor amiga dela, que por acaso era a mãe do seu melhor amigo. E ele descobre que foi a própria amiga que contou o que rolou, e agora vamos voltar 2 semanas para entender como tudo começou. O jovem Rick acorda e começa a pensar na mulher dos seus sonhos, que era Nina Pennington, e seu irmão já começa o dia perturbando, e quando ele desce, sua mãe já estava bêbada, e depois a irmã dele chega e ela trabalhava como stripper, mas a mãe sempre acreditava no que ela dizia, mesmo que fosse o mais absurdo. E quando ele está indo para a escola, o pai dele, que foi apenas o doador de esperma, diz que precisava recuperar uma fita comprometedora que ele gravou da brincadeira com a secretária. Antes de ir para a escola, ele passa na boate onde a irmã trabalhava, pois ele conseguia tirar uma grana e Jimmy era o dono e pede para ele encontrar uma stripper sumida e ele vai na casa dela. E ela diz que não queria trabalhar e diz que faria um desce quente sobe molhado se ele falar que ela estava doente. E ele consegue durar 1 segundo, pois ele é uma máquina. Ele passa na casa do seu amigo e a senhora Bender, que era a mãe dele, começa a dar em cima dele. E ele corre pro quarto do amigo que estava brincando de descabelar o palhaço. E ele não era muito inteligente e Rick comenta que ganhou um babado de uma stripper e a mãe dele estava na porta escutando, e pede para o filho comprar um pouco de cigarro enquanto que conversa com Rick. E meu irmão, acho que ele está com muita sorte. Ela começa a dizer que ele é um jovem muito bonito e pergunta se ele tem namorada, e como ele diz que não, ela começa a escorregar a mão, dizendo que queria deixar ele experiente para quando tiver, e galera, até que ela me ganhou no argumento, e acho que a brincadeira rolou nervosa. Quando ele acorda no dia seguinte, ele pensa que se descobrirem o que aconteceu, ele estaria ferrado e precisava levar aquele segredo pro túmulo, e chegando na escola, ele começa a falar com seu melhor amigo que esse ano conseguiria chegar nela, e daria os pentes, e do nada aparece outro cara e escuta a conversa e faz uma aposta que se ele não conseguir em 2 semanas, teria que pagar $1000, e ele é muito burro e aposta. O problema é que o jovem era filho de um gangster e se não pagar daria muito ruim. Ele vai no banheiro e está desesperado, e aparece a Santa Lola, a padroeira dos adolescentes, e diz que o ajudaria a conquistar seus sonhos e diz que seria sua guia no momento da brincadeira nervosa, ou ele poderia se dar muito mal. E na hora que está indo embora, ele vê Nina passando e ela estava namorando com Kevin, que era o cara mais babaca da escola. E por sorte, naquele momento, os dois terminaram o namoro, e ele acha que foi um sinal para avançar, e onde eu moro, isso se chama talaricagem. Durante a aula de latim, ele não está prestando atenção, e o professor faz uma pergunta e ele responde de qualquer forma, e do nada o professor acaba tendo um infarto e geral sai comemorando que foram liberados cedo da escola. E ele tenta convidar Nina para ir no enterro do professor e Kevin aparece com raiva e ela diz que não queria nada com ele e iria no enterro com Rick. Depois do enterro, eles começam a conversar sobre a vida e começa a tocar a banda e ela diz que era muito fã e ele manda o caô dizendo que conheceu o empresário da banda e ela fica animada e pede para ele desenrolar alguns ingressos. E agora ele fica desesperado, pois não sabe o que fazer, e do nada alguém bate no carro deles e era o padre Camis, que estava com suas freiras que fizeram voto de silêncio, e ele pede para não levar no seguro, pois ele tinha uma forma mais tranquila de resolver. Rick não sabe o que fazer, e lembra que Jimmy conhecia a gravadora onde a banda tocava e pede alguns ingressos VIPs, e ele pede para buscar um pouco de tóxico diferenciado, e agora ele precisava de um carro, pois o da sua mãe estava em conserto, e ele vai pegar o da senhora Bender, mas ela diz que primeiro ele teria que falar com a mudinha. Quando está em casa, Santa Lola aparece e diz para ele não dar mole, pois tudo estava dando certo, e diz para tomar cuidado com os lituanos. E ele não entende nada e no dia seguinte ele vai buscar o carro emprestado, mas a senhora Bender diz para levar o filho junto. E agora fica um clima estranho, pois ele fica de vela. E agora vem o momento que Rick deveria meter o pé, pois eles estão conversando sobre o que fazer depois da escola e ela diz que tinham chamado para ser pastora. E nesse momento, o Rick teria que tirar o cavalinho da chuva
chuva porque não rolaria rola. Ele vai até o hotel de estrada para pegar os ingressos com Jimmy, e ele diz que não tinha nada e fecha a porta na cara deles. E quando estão voltando tristes pro carro, vem o carro do pai do Rick e do Billy juntos, e eles são pegos dando uma brincada com uma mulher que trabalha com bumbum, e de certa forma ele se safou, pois não precisaria explicar porque não iriam ao show. E ele faz um acordo com eles, e eles teriam que assumir a batida no carro da Sra. Bender, e na hora de ir embora, Nina diz que gostou da noite e espera a próxima, e ele já fica animado. No dia seguinte, sua mãe bêbada descobriu o que o pai dele fez no hotel na noite passada, e diz que vai viajar com o grupo da reabilitação, pois ela estava indo muito bem. E ele diz que seu pai foi fazer um trabalho na Lituânia, e quando está indo para a escola, a Sra. Bender aparece conversando com o Padre Cummings e acha que rolou alguma coisa, e a Sra. Bender o chama para conversar, se é que você me entende. Chegando na escola, o Padre Cummings leva uma freira, pois ela substituiria o professor de latim que deu uma falecida de leve. O problema é que ela estava mais pra lá do que pra cá, e ela acaba dormindo e Rick aposta que ela não acordaria, e acaba vencendo. E depois é chamado na secretaria, pois não se pode fazer jogos de aposta na escola. O problema é que aquilo estava sendo manipulado pelo Kevin, pois ele estava querendo acabar com o Rick por estar saindo com a ex dele. Mas Rick encontra algumas fotos comprometedoras que o diretor tinha na gaveta, e o diretor diz que aquilo estava tranquilo e não sabia de nada. Tá lembrado não? Não, nunca nem vi. Kevin fica com raiva e Nina diz que agora estava saindo com eles. E aqui tem uma margem muito grande entre dar uns pegas nela e ser gado. E quando chega em casa, ele recebe uma ligação da empresa que estava consertando o carro da mãe dele e pergunta que carro que eles gostariam de usar enquanto que o dela não estava pronto. E ele escolhe um conversível padrão, nós nunca teremos, e começa a dar um rolê pela noite com a Nina. O problema é que a polícia o para, pois aquele carro era de uma família mafiosa e ele percebe que deu ruim. Ele é levado para a delegacia e o policial acha que ele estava ligado à máfia da Lituânia, que era a dona daquele carro, e ele tenta explicar que era um carro de reserva e chega a advogada dele dizendo que ele precisava desmentir tudo e fingir que ganhou aquele carro. E ele desmente tudo para o policial e diz que misteriosamente seu pai foi fazer um trabalho na Lituânia, e o policial libera pois não tinham provas, e a advogada pede uma carona e começa a ficar muito louca, dizendo que queria dar uma brincada com ele, mas ele lembra da Nina e não faz nada. Quando ele chega em casa, sua irmã estava fazendo uma festa particular com suas colegas de trabalho, e ele não entende nada, e do nada a Sra. Bender aparece muito louca, dizendo que queria dar uma brincada com ele, e ela pega uma batedeira de bolo e usa como brinquedo pessoal, e Billy aparece na hora, mas como era muito lerdo, acho que não tinha nada de errado. E nesse momento do filme, eu saí para conferir a faixa etária do filme, pois me disseram que era um filme adolescente. Ele começa a aproveitar que estava cheio de pessoas dançantes e começa a ganhar dinheiro com as mulheres, e Jimmy aparece revoltado, pois elas não estavam no trabalho, e ele diz que elas estavam de greve, e Nina aparece na festa e não entende o que estava acontecendo, e ele diz que era uma festa particular da irmã dele, e os dois saem para conversar. O problema é que Kevin aparece perguntando onde estava Nina. Os dois estavam no quarto conversando, que nunca foi uma festa assim, e agora é aquele momento que imaginávamos coisas, mas os dois só começam a falar de suas vidas, e no outro quarto Jimmy estava dando uma ajuda à Sra. Bender, e quando ele ia colocar o Neymar em campo, ela recobra a consciência e percebe que não era o Rick, e vai embora. Rick estava quase fazendo a língua cantar, quando a Sra. Bender aparece muito louca, e depois aparece o chefe da máfia lituânia dizendo que ele estava arruinando seus negócios, e ele percebe que vai dar ruim e entra no jogo dizendo que acabaria com a família dele, e Nina vai embora pois não queria se meter com esse tipo de gente. E quando ele vai atrás, aparece um outro cara que veio cobrar a aposta de $1000 e diz que se ele não conseguir dormir com ela até a noite seguinte, ele daria uma falecida. Traduzindo, a vida dele foi de 8 a 80 em 1 hora, e Nina tenta dar uma bolsada nele, mas a polícia aparece na hora e é acertada, e agora geral está sendo preso e Nina vai junto, e começa uma lutaria nervosa. Ele vai na penitenciária para visitar o pessoal, e o diretor foi pego por colocar câmeras em lugares inapropriados, e do nada passa o Justin Bieber, e galera, isso foi uma referência? Coloca aí nos comentários. E sua irmã diz que conseguiu uma bolsa para Stanford, mas que perderia pois agora tem uma ficha criminal, e
depois ele vai falar com Nina e ela diz que gostava dele, mas depois disso tudo, percebeu que ele era o pior tipo de pessoa e manda ele embora e ele fica triste. Quando ele volta pra casa, todos já estavam soltos e seu pai liga dizendo que ele estava ferrado e foi preso sem saber o que estava acontecendo. E quando ele vai pro quarto, a Santa Lola aparece e dá um creme especial pra ele ficar menos tenso. Isso deve ser pra tirar as rugas e olheiras. E é a partir daí que tudo começa. Quando ele desce, sua mãe estava desmaiada e essa parte já sabemos o que aconteceu. Rick vai na igreja pra se confessar e diz que estava saindo com várias pessoas e tinha chato. E o padre fica nervoso pois agora sabe de onde ele pegou aquilo. E voltando pra casa, a senhora Bender aparece na maldade e Rick mostra a carta que a mãe fez dizendo que tentou se falecer por culpa dela. E ela percebe que fez besteira e diz que iria na penitenciária para soltar o Billy, pois como ele era meio lerdo, provavelmente poderia aparecer um canela fina e ele não estaria muito bem. E quando está indo embora, diz que se ele quiser brincar, estaria na casa ao lado. Rick vai no hospital para visitar sua mãe e Lola diz que ele deveria aguentar firme, pois chama surpresa. E a enfermeira diz que ela deu uma falecida de leve e ele começa a chorar. Mas a verdade é que a enfermeira estava falando de uma senhora do leito do lado, pois a mãe dele estava viva e ela diz que agora tentaria ficar sóbria. No dia seguinte, ele vai se encontrar com o jovem da aposta, pois não teria como pagar, e quase que dá ruim, mas ele diz que não faria nada de mal com ele, pois ele considerava amigo, mas o pai dele pensava de outra forma. E depois ele vai na advogada e pede para limpar as acusações da Nina, pois ela não tinha nada a ver, e ela diz que ele poderia pagar $2.000 ou brincar com ela, e ele escolhe os $2.000 e diz que pagaria em 10 anos, e ela aceita. E galera, isso está melhor que fiéis. E no final ele vai falar com Nina e diz que aquilo não era culpa dele e diz que gostava muito dela e ele consegue colocar a língua na garganta dela. E a senhora Bender começa a trabalhar na casa noturna com Billy. Galera, esse foi o filme Sem Noção, tudo pra ficar com ela. E agora está explicado porque Selena Gomez desistiu da carreira de atriz, porque depois dessa a depressão cantou legal. Então deixa o like, se inscreve porque no ruim você vai estar bem e no bom você vai ter um filme mais louco amanhã pra assistir. E acho que é isso. Agora eu vou nessa, então obrigado a todos e fui!